nome da pregação de hoje é falta de fé, sim. Essa pregação de hoje faz parte da nossa série Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses. O nome da pregação é falta de fé, sim, porque é impressionante como que por todos os lados, quando falamos sobre cristãos que estão tomados pela tristeza, que têm vivido ansiosos e com medo, que nós falamos isso aí tem a ver com fé, ou melhor, com a falta dela. De bate-pronto, doutores, de bate-pronto, boa parte dos pastores dizem, que isso? Ignorante, negacionista. Mentira, eu sou crente. E muitas vezes eu me encontro profundamente triste. Ora, eu também, todos nós. E é uma tristeza que faz parte da vida que é normal. Mas não é normal dizer que um cristão tem que viver lá cabisbaixo e permitir que a tristeza tire a sua força e o impeça de trabalhar, de vir à igreja. Que esse profundo desânimo tire a sua força. Isso não é normal. E apesar de a tristeza fazer parte da vida humana, e inclusive da vida do crente, o estado normal de um cristão é de alegria, porque fomos redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos deu vida estando nós mortos, nossos pecados foram perdoados e temos a certeza do fim, de que nós estaremos com Cristo por toda a eternidade, e que hoje, Ele está usando todas as circunstâncias para o nosso bem. Como, diante de todas essas crenças, podemos dizer que é normal que o cristão viva constantemente triste, e inclusive quando aparentemente não há motivo algum? Perdemos alguém, normal, ficamos tristes. Como disse Paulo, abatidos sim, muitas vezes, quando vemos um parente doente, quando a pobreza nos assola, quando as dificuldades no trabalho nos tomam de assalto, ficamos desanimados de início, podemos ficar abatidos? Paulo responde que sim, abatidos, sim, destruídos, jamais. Chateado, desanimado às vezes, podemos até ficar, mas lá, rendido no chão, dizendo, eu estou doente, daqui ninguém me tira, eu quero ficar aqui lambendo as minhas feridas, jamais, em hipótese alguma. Isso não é bíblico, isso não é correto, parece muito amoroso, mas é só uma estratégia para que você se mantenha refém de doutores que vão cobrar horrores para que você volte todo mês lá neles, e de pastores também, pilantras. Não é essa a proposta bíblica, é falta de fé sim. Uma fé vigorosa e intensa como a de Paulo, faz com que mesmo em meio às circunstâncias difíceis, nós venhamos a manifestar uma vida vigorosa e poderosa. Esse é o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, que eu tenho repetido e repetido com vocês aqui. Paulo está preso. Não existe talvez ambiente ou circunstância que seja maior motivo de tentação à ansiedade do que uma prisão. E principalmente a prisão no contexto de Paulo. Paulo está vendo seus irmãos, seus discípulos, ele viu seus líderes serem assassinados. Paulo então sabe que ele poderia morrer. Ele sabe que ele iria morrer ali. Ele de fato morreu, decapitado numa prisão romana. Um ambiente de profunda tentação à ansiedade. Nesse ambiente, Paulo escreve aos Filipenses, não andem ansiosos, não se preocupem comigo, porque eu não estou preocupado. E ele também escreve 3 vezes aqui na carta aos Filipenses, estando ele na cadeia, alegrai-vos no Senhor. 3 vezes ele diz isso, a ponto de Martin Lloyd Jones dizer que a alegria é o tema dessa carta. Portanto, como que nós podemos viver como Paulo? Vamos ler então Filipenses 1:19. Pois sei que isso resultará em salvação para mim e pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Não apenas agora, diz Paulo, sempre. Sempre. Paulo está preso e ele está manifestando intensa expectativa e esperança e ousadia na cadeia. E ele diz, porque eu tenho certeza, quer pela vida, quer pela morte, sempre, Cristo será engrandecido na minha vida. É fé. Paulo está manifestando fé. Paulo está preso, mas a alma dele está livre. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos começar assim então. Primeiro, Paulo manifesta intensa expectativa e esperança. Intensa expectativa e esperança. Pois isso
Isso o quê? Tudo o que ele acabou de descrever, que eram coisas ruins. A prisão, o fato de que havia falsos pastores, tentando suscitar tribulação a Paulo, pregando motivados por inveja. Tudo isso, diz Paulo, a cadeia, esses pilantras, tudo isso, Deus vai usar para a glória dele e para o meu bem. Eu sei, porque eu estou com intensa expectativa e esperança de que eu não vou ser decepcionado. Quantas e quantas vezes você está abatido e ansioso por conta de que você não tem uma fé intensa e não tem uma expectativa intensa de que Jesus é soberano sobre a sua vida, de que Jesus tem o poder não apenas de transformar água em vinho, mas circunstâncias difíceis, profundamente angustiantes, em algo que glorifique a Deus e faça bem a você. Paulo está preso. E ele está de cabeça erguida por conta dessa fé intensa, por conta dessa esperança intensa. E é o que eu e você precisamos. Por que está abatido a minha alma? Pergunta o salmista. E ele mesmo responde, espera em Deus. Mostrando que, inúmeras vezes, a causa do seu abatimento é a falta de esperança. É a falta de esperança. Mas, pastor, eu sou crente. E daí? E daí? Ter fé é mandamento. Eu pergunto a vocês falham nos outros mandamentos? Por exemplo, mentira, inveja. Inúmeras vezes, vocês falham, não? Agora, vocês não falham também no mandamento da fé, de ter fé? Sim, e aí está a causa do desânimo e do abatimento. Porque não importa a circunstância, onde houver fé, haverá vigor. Mesmo que seja numa prisão romana, haverá vigor. Mas eu sou crente, pastor. Crente é aquele que crê. Mas às vezes vacila na fé. Primeiro exemplo, Abraão. Deus havia prometido para Abraão um filho, sendo Abraão velho. E ele creu. Deus fala mais uma vez, Abraão ri. Gênesis 17, 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Ô gente, eu falei ontem que Abraão riu, vocês falaram que não foi, foi Sara. Não tem Gênesis 17, 17 aí na Bíblia de vocês? Não ligo de me criticar, eu erro mesmo. Mas faz pelo menos a crítica certa, gente. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Gente, ele era crente. Tanto é que ele era crente, ele estava falando com Deus. Ele não era incrédulo, ele não era ateu. Ele riu enquanto falava com Deus. Ele só podia falar com Deus, obviamente, se ele acreditasse nisso. Se ele não acreditasse que Deus existia, ele então iria dizer, aquilo ali era uma miragem, era uma loucura da cabeça dele. Não, ele falava com Deus. E enquanto falava com Deus, ele era incrédulo. Lembra de Pedro? Pedro vê Jesus andando sobre as águas e diz, se é o Senhor, mande-me ir até o Senhor. E Jesus disse, venha. Pedro então pisa nas águas. Pedro creu. Pedro creu. Mas diz o texto que Pedro, ao perceber o vento, ele começou a naufragar. Nessa hora, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? É Pedro, gente. É o crente Pedro. E o crente Pedro está duvidando. O crente Pedro está cometendo o pecado de ser incrédulo. O crente Pedro, que há um segundo creu, porque ele creu, gente. Creu ou não creu? Para pisar na água, ele creu. Ele creu há um segundo e agora está duvidando. No mesmo momento, na mesma história, no mesmo texto, você tem um Pedro que crê e um Pedro que é incrédulo. Depois a gente tem os 12. Um outro exemplo clássico de incredulidade nos crentes. Os 12. Jesus havia determinado, estabelecido e declarado tudo o que iria acontecer com ele. Que ele iria sofrer, que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E como eu tenho pregado para vocês aqui, baseado em Lucas, Jesus falou isso algumas vezes para os discípulos. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas diz o texto, quando Jesus de fato morre, eles entram em profunda angústia. Lembra do discípulo no caminho de Emaús? Era discípulo de Jesus. Jesus ressuscita, Jesus se manifesta a ele, ou melhor, Jesus anda ao lado dele sem se revelar e começa a conversar com eles. E aí os discípulos, Jesus pergunta, vocês estão falando sobre o quê? Os discípulos respondem,
Você é o único em Israel que não sabe dos últimos acontecimentos. Jesus Cristo morreu. Nós achávamos que ele haveria de redimir Israel. Incrédulos, eram discípulos e estavam incrédulos. E com os 12 não foi diferente. No caso aqui, os 11, porque Judas já havia se matado. Veja o que diz o texto, Mateus 28:16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns dentre os 11 duvidaram. O contexto aqui de Mateus 28 é Jesus havia ressuscitado. Eles viram, o texto está dizendo que eles viram Jesus ressurreto. Os discípulos viram, e alguns, mesmo vendo, duvidaram. E aí, vêm os pastores e ficam ofendidos, quando eu digo que crentes que entram lá no quarto e que não querem sair mais, que isso tem a ver com fé, eles ficam ofendidos. Pastores viciados em vários tipos de drogas, dizem, eles ficam ofendidos. Porque Pedro, Abraão, o pai da fé, esse vacilou na fé, mas você não pode. Cria vergonha na cara, rapaz. E você também. Que absurdo. Esses gigantes da fé vacilaram na fé, mas eu e você não. Ai de alguém de nós, de algum pastor, em falar, ei, você está vacilando na fé. Levanta, vai, dá duro pela sua casa. Para de choramingar no quarto. Vai lá morrer e sangrar pela sua família. E aí alguém diz, pastor, insensível, maligno, demoníaco, negacionista. Não sei o que lá mais. Isso não é de Deus. Homens de Deus vacilam na fé. Quisera eu poder dizer a vocês que eu nunca vacilo na fé. Mas eu sei que eu vacilo, porque quantas vezes eu me pego lá ansioso, cometendo o pecado de ser ansioso. Por quê? Porque eu, crente, estou sendo incrédulo. Estou vacilando na fé. Mas aí, eu não digo, não, eu ando ansioso. Você, né, pastor, você fez faculdade, como é que é isso? Leu a Bíblia já, sabe até grego e hebraico, vai ficar, não. A gente comete pecado. O resultado, a cura para isso é dizer, eu pequei, e não eu estou doente. A cura é isso. Eu errei, eu pequei, eu estou ansioso, eu estou com medo, mas o Senhor, seja misericordioso comigo, me levante, me coloque de pé. É isso que a gente tem que fazer. Lembra também quando Jesus acalmou a tempestade? Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo, e os discípulos foram até Jesus dizendo, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa? E aí Jesus diz assim, perguntou-lhe Jesus então, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus chama os discípulos de homens de pequena fé. Por que vocês estão apavorados diante do vento? Por que vocês estão assim? Falta de fé. Falta de fé. Podemos ter momentos de fé e momentos de dúvida no mesmo dia, assim como Pedro teve na mesma hora. Eu vou contar aqui para você. De hoje, de manhã, bem fresquinho. Eu levanto e penso, tem tanta gente para ser salva. Tem tanta gente para ser salva. É tão pouco que eu faço. Esse é o pensamento que me toma. É tão pouco e tão falho, tão imperfeito. E aí a tentação, a tristeza profunda e a ansiedade por pensar, mas como? O que eu tenho que fazer mais? O que eu preciso melhorar? Como? Tentação de tristeza e desânimo. E aí eu levanto e começo a orar e a pensar, mas é o que eu sei hoje. Esse pouco que eu sei é o que eu vou pregar. O pouco que eu sei fazer é o que eu vou oferecer. E vou confiar que Deus vai me guiar, que Deus vai me instruir. Naquilo que eu não sei, Deus vai me guiar. Naquilo que ainda para mim é trevas, o Senhor vai me conduzir. E aí o desânimo vai indo embora, a tempestade vai se acalmando. Mas enquanto a gente fica choramingando, dizendo, o Senhor não se importa, a tempestade aumenta. A gente tem que aprender a se levantar no meio da tempestade e a ordenar que ela pare. A gente tem que se levantar, aprender a crer em Deus, aprender a orar lá em casa, contra os nossos demônios, e a mandar que eles se calem. Porque Efésios 6 declara que nós devemos embraçar o escudo da fé,
para resistir os dardos inflamados do diabo. Quantas vezes você está ouvindo o diabo na sua cabeça? É o diabo. Ah, mas não adianta o que você está fazendo. Ah, mas você não sabe educar os seus filhos. E aí você responde como isso? Como você responde a isso? Você se levanta e ora, Senhor, não sei mesmo, me ajude, me guie, me mostre o caminho. Ah, mas você errou tantas vezes, errei mesmo, mas o Senhor me redimiu de meus pecados. Ah, mas seu marido não sei se vai se converter, não sei se vai, espero que sim, oro para que se converta, mas eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor vai, de alguma maneira, agir na minha vida, e Cristo será engrandecido na minha vida, quer pela conversão do meu marido ou não. É isso que você precisa aprender a fazer, e agir pela fé, e caminhar pela fé. Mas os crentes nem sabem o que é isso. E ainda são incentivados pelos pastores incrédulos, fracos e frouxos, a entrarem no quarto e lamberem suas feridas. Nenhum grande país foi construído assim. Nenhuma grande história de nenhuma grande família foi construída desse jeito. Nenhuma grande igreja, e aqui não estou falando nem de número, igreja verdadeira. Nenhuma obra grandiosa. E não estou falando aqui de números, mas algo que vale a pena. Algo que vale a pena. Nada do que vale a pena foi feito com gente fraca, com gente incrédula, com gente medrosa. Não foi feito assim. A galeria de Hebreus é a galeria dos heróis da fé. É gente que pela fé apagou o fogo. É gente que pela fé morreu queimado. É gente que pela fé fechou a boca de leão. É gente que pela fé foi devorado por leões. É gente que pela fé suportou o luto. É gente que pela fé viu mortos ressuscitarem. Mas nós fomos chamados a caminhar pela fé, não como esses incrédulos. Não como esses incrédulos, como os pastores incrédulos. Eu e você não fomos chamados para viver essa vida miserável deles. E é uma vida miserável com muito dinheiro muitas vezes. Vida poderosa é essa de Paulo. Sem dinheiro, sem liberdade, sem amigo, de cabeça erguida. Isso é vida poderosa. Deus não prometeu Ferrari para todos vocês. Quer dizer, não sei se prometeu para algum de vocês aqui. Espero que tenha prometido. Mas essa vida de Paulo, isso aqui, essa vida poderosa, mesmo sem dinheiro, essa vida de cabeça erguida, essa vida está acessível a todos nós, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio nos dar alegria, vida e paz. Eu dou a minha paz, não como o mundo dá. Eu dou a minha alegria para que a alegria de vocês seja completa. Se vocês beberem de mim, vocês terão dentro de vocês uma fonte a jorrar dentro de vocês, para sempre. Essas são as promessas que nós lemos no Evangelho. Essas são as promessas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vida abundante, poderosa, vigorosa em Cristo Jesus. Segundo, Paulo diz que não será decepcionado. Verso 20, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, Cristo vai ser engrandecido, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Eu não vou ser decepcionado. Na versão revista atualizada, esse texto diz assim: eu não vou ser envergonhado. Está mais ou menos a mesma ideia aí. A ideia é a seguinte: eu estou aqui preso, mas eu confio em Deus. Ele não vai me deixar na mão. Eu espero nele e eu não vou me frustrar. Eu não vou ser decepcionado. Eu não vou chegar no fim de minha vida e falar: Deus me abandonou. Deus me largou no meio do caminho. Eu estava lá esperando o ônibus e ele não veio. Não, comigo não, diz Paulo. Eu não vou ser decepcionado, porque o meu Deus não falha. É isso, esse é o sentido aqui, tá? De eu não serei decepcionado. Porque eu confio, eu sei em quem eu confio. Porque o meu Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel. Fiel. Ele é fiel. Pode a mãe que amamenta abandonar e não ser fiel ao filho. Pode. Pode o marido deixar a sua esposa. Eu não. Eu não deixo o meu povo. Eu sou com o meu povo. Eu sou fiel ao meu povo. Em todos os dias. É isso que Paulo está dizendo. Pense, por exemplo, em Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor diz assim: ao tocar a flauta, vocês vão adorar a imagem que eu fiz. E aí ele diz assim, ó. Aí, nesse momento, o rei diz assim: quem é esse Deus que pode livrar vocês? Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Quem é esse Deus? Qual a resposta deles? Quanto a isso, não precisamos te responder.
Se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Se não quiser nos livrar, amém. Mas eles tinham certeza plena de que Deus não iria decepcioná-los. Como Paulo está dizendo aqui, ó, quer pela vida, quer pela morte, Deus será engrandecido na minha vida. Deus seria, eles sabiam, se eles morressem queimados, Deus seria engrandecido de alguma maneira. Eles tinham essa firme resolução, essa fé, a mesma de Paulo, a mesma que Deus deu a você e a mim, em Cristo Jesus. A Assíria enviou até Israel, até o rei Ezequias, um mensageiro arrogante, que desafiou o povo de Deus, dizendo assim: eu estou vendo que vocês aí estão pensando em lutar contra a Síria. Vocês, essa nação minúscula, pequena, contra nós, a toda poderosa Síria? Eu estou vendo vocês aí se mexendo. E diz o texto que ele falou para todo o povo ouvir. Todo o povo ouvir. Para amedrontar mesmo o povo. Eu estou vendo que o rei de vocês está dando uma de bonzão. Pensa que pode lutar contra o meu senhor. Mas olha, aí ele começa a dizer, olha, os deuses das outras nações livraram o seu povo do meu rei? Ninguém. Nós somos invencíveis. Ezequias, então, diz o texto, vai e ora a Deus. Ele não foi decepcionado. Não foi decepcionado. Ele esperou em Deus e Deus o livrou. Ou pense no Salmo 31. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois eu te invoquei. Envergonhados sejam os perversos. Senhor, que eu não seja envergonhado por depender de Ti, por confiar em Ti. Ainda que eu morra, de alguma maneira, isso aqui vai servir para a glória do Senhor. Como aconteceu com todos os apóstolos, eles morreram. Eles não foram envergonhados. Não, de modo algum. Porque justamente o testemunho deles, na morte, é o argumento irrefutável para dizer que a fé cristã é a verdade. Que o testemunho deles é verdadeiro. Portanto, eles não foram envergonhados, eles foram engrandecidos. Ou melhor, Cristo foi engrandecido na vida deles. Inclusive no dia em que morreram. Eu vou citar agora um exemplo, eu vou caminhando aí quase para o fim já. Estou caminhando? De Elias. Elias ficou deprimido porque ele se decepcionou com Deus. Porque todo mundo diz, Elias ficou com depressão. E usam a história de Elias. Lembra a história de Elias? Já vou contar aqui, mas usam a história de Elias para justificar que crente vá se drogar e vá a consultas com homens que baseiam suas doutrinas em demônios e por aí vai, a psicologia. É engraçado porque Elias, ainda que ele tivesse depressivo, como eles dizem, ele não fez nada disso. Ele não se drogou e ele nem foi buscar conselho de algum homem da época, da sabedoria humana. Ele fez justamente o que os pastores dizem para não fazer. Ele foi orar. Porque ele foi até Deus. E Deus falou com ele e restabeleceu a fé de Elias e Elias voltou ao normal. Isso é interessante. Qual é a história de Elias? A Bíblia declara que nos dias de Elias, Acabe reinava. Acabe foi descrito como um rei terrível. Veja o que diz a Bíblia. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E ainda cometeu um pecado maior, de colocar a Jezabel, aquela Jezabel. Jezabel é um adjetivo para ruim, coisa ruim hoje. Alguém fala assim, aquela é a Jezabel. Colocou aquela mulher que era uma desgraça. Terrível. Foi terrível, ele fez o mal pior do que os outros. É uma referência de maldade. Lá na frente a gente lê isso algumas vezes. Um rei, outro rei surgiu, e aí diz assim, esse rei seguiu os pecados, os caminhos de Acabe. Ele se torna uma referência de maldade, Acabe. Por conta disso, Elias ouve de Deus, e Elias vai até Acabe e diz, olha, 3 anos sem chuva na terra. Por isso, muita gente morreu. Muita gente morreu. Muita gente morreu. Elias está vendo gente morrendo. Elias está vendo Acabe levando o povo a adorar Baal. 3 anos se completam. Elias vai até os profetas de Baal, vai até o rei e diz, olha, vamos lá, um desafio. Chamem seus profetas e vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Vocês vão orar ao seu Deus, a Baal e aos outros deuses. Havia 450 profetas de Baal, mas outros 400, dava então uns 800 profetas ali. Vocês 800 contra mim, eu sozinho. Vamos lá ver qual Deus é o verdadeiro.
Aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Diz o texto que os profetas de Baal e os profetas dos falsos ídolos começaram a orar e eles começaram até a se cortar, clamando aos seus deuses e nada de os deuses enviarem fogo. Obviamente, por quê? Porque eles não existem. Diz o texto que Elias ora e o fogo desce. Aí o texto diz que as pessoas começam a dizer só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Jeová, Jeová é o Senhor. Algo nesse sentido, que é inclusive o significado do nome de Elias. Jeová é o Senhor. O que você acha que, se sou eu, numa cena dessa? O povo apostatou da fé, o povo abandonou a Deus, está todo mundo adorando o Baal, os ídolos. Aí a gente vai lá e eu faço um desafio, porque Deus me manda. Eu vou lá em praça pública, na internet, para todo mundo ver. E aí eu oro e o fogo desce, gente. Qual que seria, o que eu esperaria? O que você acha que uma pessoa normal esperaria? Meu amigo, agora é conversão em massa, não é? Acabe, aquele infeliz, vai se converter hoje, não é possível. O que acontece? Elias mata os profetas de Baal, e diz o texto que Jezabel, ao ouvir toda a história, que fogo desceu, o que ela fez? Ela se converteu, ela disse assim, eu juro. Ela não jurou por Deus, né? Deve ter jurado por Baal. Eu juro, amanhã eu vou te matar. Amanhã. Diz o texto que nessa hora, Elias, para se salvar, diz o texto, para se salvar, isso que é interessante, né? Porque se Elias não queria mesmo viver, porque ele fala isso, Senhor, basta, ele fica bravo com Deus, tira a minha vida. Se ele quisesse mesmo morrer, não é? Ficava lá, ué. Jezabel o mataria. Será que ele queria mesmo ou ele só estava chateadinho com Deus? Aí diz o texto que ele, para se salvar, ele caminhou o caminho de um dia. Caminhou o caminho de um dia e aí diz para Deus, basta porque eu não sou melhor que os meus irmãos, tire a minha vida. Esse é o contexto. Ora, Elias estava desanimado. Não teve, quando a Jezabel falou, não saiu um vírus da boca dela que infectou Elias com a doença depressão. Não teve isso. Elias tinha uma expectativa. Quem não esperaria conversão em massa? Quem não esperaria que a Jezabel se convertesse diante de um milagre notório desse? Quem não esperaria? Então, o que a gente tem aqui não é doença. É um homem decepcionado. Ele esperava algo e não aconteceu do jeito que ele imaginava. E por conta disso, da sua decepção, ele estava profundamente angustiado. Mas, e aí é interessante. Como Deus resolve o problema de Elias? Você lembra? Lembra? Não? Prozac? O Prozac da época? Não? O Freud ou Skinner da época? Não? O anjo, diz o texto, dá um pouco de comida para ele. Comida é sempre bom, hein? Dá um pouco de comida para ele e ordena, levante-se. Que coisa, hein? Fique de pé. Vai, anda. E obrigou a andar 40 dias. Fala a verdade. Um cara chega lá, está depressivo. Aí você aconselha ele, levanta, vai trabalhar. 40 dias. Vai lá. Eles dizem, não, isso não cura ninguém, não. Deixa ele 40 dias deitado. Não, Elias manda ele levantar. Ou melhor, desculpa. Deus, por meio do anjo, manda que ele se levante. Aqui está um grande princípio para vencer o desânimo e a tristeza. Fica de pé. Fica de pé que o desânimo não sai, não, quando você fica de pé. Mas se você continuar caminhando 40 dias, uma hora passa. Uma hora passa. Terceiro, ele caminha 40 dias. Terceiro, ele vai até Deus. Deus fala com ele. Levante, coma e ande. E fale com Deus. Outra coisa que eles dizem também que não resolve. Não adianta orar, não. É interessante isso. Elias estava decepcionado. Diferentemente de Paulo, que está dizendo aqui, eu estou na cadeia. Eles vão me matar. Mas eu não vou me decepcionar, porque eu sei que Deus vai usar até isso. Até a minha cabeça rolando aqui, Deus vai usar para a glória dele. Paulo está de pé? Paulo não pediu a morte para si? Porque Paulo tinha intensa expectativa e esperança. Enquanto que Elias vacilou na fé naquele momento. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E essa é a diferença daqueles que estão lá chorando as pitangas, daqueles que estão lá desanimados, para aqueles que vencem suas tristezas, vencem suas angústias. Comem, levantam e oram. Comem, levantam e oram. É isso. Terceiro, fé em qualquer circunstância. Eu tenho ardente, intensa expectativa e esperança que eu não vou ser envergonhado
quer pela morte, quer pela vida. Ou seja, a fé de Paulo, a esperança verdadeira, não anula a possibilidade de coisas ruins acontecerem conosco. Não anula. Não anula. Mas a fé se sobrepõe a ela, às circunstâncias, dizendo, ainda que elas venham, ainda que as circunstâncias ruins venham, Deus vai usar para a sua glória. É só uma forma diferente de falar aquele versículo que eu digo para vocês repetidamente. Porque Deus, Ele usa tudo para a glória dEle. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Até as coisas ruins. É isso que Paulo está falando aqui. Quer pela morte, quer pela vida? É isso. É uma maneira diferente de falar isso. Deus usa tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, o mundo hoje é ansioso e infeliz. E é interessante porque nunca nós fomos tão ricos. Nunca a nossa civilização foi tão rica. Nunca a história humana foi tão próspera. Obviamente há muita pobreza ainda. Mas comparando com o passado, como eu sempre cito aqui para vocês, por exemplo, antes ali da Revolução Industrial, em que os pais não davam nem nomes aos seus filhos porque a maioria morria de fome. Estava lá esses dias na casa de um irmão querido, lá no Nordeste, ele contando que a irmã da mãe, ou irmã da avó, não lembro agora, um dos dois, há pouco tempo, aqui no Nordeste, morreu de fome. Morreu de fome. Não tem pobreza ainda. Mas nada se compara com o que a gente via antigamente. Principalmente nós aqui no Sudeste. Aqui, comparado com países de primeiro mundo, somos bem pobres. Mas comparado com o que a gente vê por muito lugar por aí, aqui tem muita riqueza. Riqueza, facilidades. Mendigo tem celular. Até mendigo vai dar, não tem dinheiro, faz o Pix. Mendigo. Inúmeras facilidades. E os homens, profundamente angustiados. Antigamente, a exaustão era o normal. Normal. Exausto, ficar exausto, era o padrão. O do suor do rosto ali era literal em quase todos os trabalhos. Quase todos. Quase todos. Uma simples viagem, daqui para Taubaté, por exemplo, já significaria exaustão. A cavalo. Com inúmeras facilidades, com inúmeras riquezas, com inúmeras oportunidades, o homem moderno é profundamente deprimido e profundamente ansioso. Parece que as soluções que eles têm buscado não resolvem. Com todos os remédios disponíveis, com todas as psicologias, porque são mais de 500, eles continuam angustiados e miseráveis. E continuam dizendo, não, mas isso aqui não tem, a fé não resolve. Vocês vão continuar acreditando neles? Olha ao seu redor. Olha aquele seu colega lá, deprimido, drogado, com drogas legalizadas. Você vai continuar acreditando? Olha ao seu redor. Veja o que eu tenho falado. Veja se ao seu redor não há evidência do que eu tenho falado. Veja se Cristo não é suficiente a nós. Veja se Cristo não é o que nós precisamos. Veja se não é desenvolver uma fé intensa, como diz Paulo aqui. Minha intensa expectativa e esperança. Veja se não é isso que a gente precisa. Nos apegarmos mais a Cristo, sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios da palavra de Deus. Veja se não é isso que nós precisamos. Sabe por quê? Porque os outros métodos já estão sendo testados à exaustão. Não está funcionando. Mas a palavra de Deus, esse velho livro, continua atual e verdadeiro para todo aquele que nele crê. Você crê? Vamos ficar de pé?